Então, eu aproveitei essa sequência de aulas práticas para ir um pouco além do que está lá nas aulas teóricas de crescimento. Quem gosta do assunto e tem algum interesse em séries de tempo, aí já fez o curso, fez como uma revisão, pula o vídeo, não tem nenhum problema. Quem tem interesse em séries de tempo e não fez o curso, pode aqui pegar alguns conceitos que talvez sejam úteis quando fizer o curso de séries de tempo. Eu não sei quem está oferecendo, se hoje é o Paulo Loureiro ou se é o Manuel Pires, mas são dois caras muito capacitados, dois excelentes professores. Se você não gosta de série de tempo, não tem interesse de série de tempo, pode pular o vídeo. Aí depois você procura lá com os amigos onde é que está a parte que faz referência ao curso, mas talvez nem fique nesse vídeo aqui. Eu vou tentar falar mais desses processos, mas aí tem a questão do tempo. Bom, vocês descobrem depois ou me perguntam. Vamos lá. Vamos falar de processos estacionários. Estacionariedade é uma propriedade muito importante, fundamental, quando a gente fala de séries de tempo. Tem definições formais, tem mais de um conceito de estacionariedade. Eu aqui vou pegar do livro do Udrich, que é um livro de econometria que muita gente usa, é um bom livro de econometria para graduação. Então, vou pegar emprestado a definição dele e vamos ficar mais na parte intuitiva da definição de estacionariedade. Então, vamos lá. Um processo estacionário de série temporal é aquele em que as distribuições de probabilidade são estáveis no decorrer do tempo, no seguinte sentido. Se pegarmos qualquer coleção de variáveis aleatórias em H período, na sequência, uma coleção de variáveis aleatórias em sequência, e depois deslocarmos essa sequência para adiante em H períodos de tempo, a distribuição de probabilidade conjunta deve permanecer inalterada. Ou seja, você desloca em períodos diferentes do tempo, se você fizer essa sequência, a distribuição de probabilidade, não é a variável, obviamente, ela é a mesma. A ideia é que a distribuição de probabilidade que está gerando essa série de tempos, ela é estável nesse sentido que se pede estacionariedade. A distribuição não pode ficar mudando. Por que não pode ficar mudando? Imagina você que a distribuição de probabilidade, quer dizer, o que está por trás dos panos, behind the scenes, aquela que a gente nunca vê, porque a gente não sabe qual é essa distribuição de probabilidade, a gente estima, a gente faz hipóteses, faz um monte de coisa, lá no Bayesiano a gente fazia prior e posteriores, bom, a gente quer saber, a gente não tem certeza, a gente fica estimando e tal. Se essa distribuição de probabilidade vai mudando, ferrou, porque você pega uma série, sei lá, de 1970 essas séries da Payworth Table que a gente gosta, de 1950 a 2019, se o processo que gerou os dados de 50 a 60 é diferente do processo que gerou os dados de 2000 a 2010, não faz sentido pegar todos esses dados e calcular uma média. Simplesmente não faz sentido, porque essas são observações de processos diferentes. Então, é fundamental alguma noção de estacionalidade se você quiser trabalhar com essas séries com o passar do tempo. Tem abordagens macroeconômicas que questionam muito essas ideias de estacionariedade, os pós-keynesianos, por exemplo. Agora, tem um ônus. Quando você faz um questionamento muito forte disso, você diz, não existe essa distribuição estável, a distribuição muda muito, sem padrão nenhum, porque se tiver algum padrão, a gente ainda tenta salvar o dia. Mas, você diz, essa distribuição muda, ninguém tem nem ideia de quando, como, porque ela muda. O preço que você paga por isso é que se você usar econometria ou mesmo simulação de modelos, você está num terreno pantanoso demais, porque a tua construção teórica já elimina hipóteses que são fundamentais para usar essas técnicas. Então, nós vamos aqui falar dessas séries estacionárias que têm essa característica. E quando uma série é não estacionária? Bom, você dá um jeito de transformar numa série estacionária, tem um negócio de cointegração, isso nós não vamos discutir no curso, que você consegue trabalhar. Mas pelo menos essa ideia da distribuição estável, ainda que possa mudar o parâmetro, no caso lá das não estacionárias, elas são muito importantes, e aqui nós vamos falar de séries estacionárias. Agora, esse conceito me parece bem intuitivo, eu gosto desse tipo de definição, mas como é que eu testo isso? Como é que eu faço um teste empírico para saber se é estacionário ou não? Ela é bem complicada de fazer teste em cima desse conceito, e aí vão aparecendo outras definições. Então, a outra que o próprio Udrich também usa, que é mais testável, é a ideia de covariância estacionária, que quer dizer o seguinte, eu quero um processo onde a esperança de x ao quadrado seja menor que infinito, para garantir que tem variância, né?
Aí ele vai ser covariância estacionária se o valor esperado for constante, se a variância em x no tempo, né, constante no tempo, a variância é constante no tempo, e para todo t e h maior ou igual a 1, a covariância de xt e xt mais h depende somente de h e não de t. Então, se você quiser a covariância entre x a 1950 e 1953, tem que ser igual a 2000, 2003. O que importa é o h, é a diferença e não o t que nós estamos falando. Então, essa é uma ideia que nós vamos utilizar. Quer dizer, a gente não vai tão aprofundar, eu só estou dando os conceitos. Outra ideia importante é a ideia de dependência fraca ou assintótica, que está dizendo que essa covariância entre dois termos, xt mais h, vai a zero quando h vai a infinito. Então, a covariância entre um termo, lembre, a covariância pode depender de h, não tem problema nenhum. Não depende de t, mas de h, sem problema. Então, quando vai ficando muito longe um termo do outro, essa covariância vai para zero, e isso eu vou chamar de dependência fraca de forma assintótica, né? Porque no limite eu estou olhando para o limite. Bom, começar então, esses conceitos bem básicos e tal, só para localizar, porque de vez em quando eu posso soltar uma dessas e tem o conceito. Bom, os dois processos que nós vamos trabalhar inicialmente, ele é o processo chamado MA, de média móvel, Moving Average, e o AR de autorregressivo, né, autorregressivo. O T é o ruído branco. O ruído branco é aquela série de média constante, variância constante, que não tem correlação nenhuma em T em T mais 1 no período. Ou seja, ela é uma série que é impossível de prever, inclusive, né? Mas não tem nenhuma persistênciazinha, não tem nada. Esse é o ruído branco. No objetivo de um modelo desse tipo, em geral, é que o erro seja um ruído branco. Por quê? Porque aí você está dizendo o seguinte, olha, esse erro, a parte que eu não expliquei, não tem como explicar, porque ninguém explica um ruído branco. Então tem essa sacada. Então o objetivo da gente é querer limpar as coisas para ficar com esse ruído branco. Então, a partir do ruído branco, você constrói essas séries, o MA e o AR. Para fazer o MA, o que você tem é uma média, μ, e aí você vai ponderando as defasagens do ruído branco. Então, o T mais θ1, o T menos 1, mais θ2, o T menos 2, blá, 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 até θQ, o T menos Q. Né? Faltou aqui os pontinhos de... Pronto. Até θQ. E aí eu vou dizer que é um MA de ordem θQ, o T menos Q. Né? Pode ser menos 5, 6 e tal, depende da construção da série. Então, ela no fundo, é uma combinação desses ruídos brancos para trás e pode ter uma média sem problema nenhum. Geralmente, a gente trabalha o ruído branco para ter média zero. Então, acho que é importante mesmo a não capacidade de prever. Finalmente, o processo AR, aí ele olha para trás, ele olha para ele mesmo, por isso que é o autorregressivo, né? Ele vem dele mesmo, vem do passado dele, então uma constante C, aí ρ1, yt menos 1, ρ2, yt menos 2, e assim por diante. Esses ρs precisam estar entre 0 e 1, então essa é a característica do AR, né? O ideal é que a soma deles também seja menor que 1. Então está aqui Está aqui as definições, né? O MA, que é essa ponderação de médias de ruído branco, e o AR, que ele olha para trás, mas tem um ruído também. Está acontecendo alguma coisa inesperada o tempo todo. Bom, aqui eu marquei, a primeira vez que eu estou usando, acho, nas aulas práticas, esse set seed. E isso é para garantir que o sorteio vai ser o mesmo. E aí é importante porque, como eu quero visualizar, às vezes fica meio esquisito. Isso é uma trapacinha aqui que eu estou fazendo com vocês. Então... eu espero que tenha sido esse, porque está muito bonitinho para ter dado certo. Geralmente é o primeiro chute que eu faço. Mas vamos lá. Então, eu estou fazendo um AR1. Para fazer um AR1 no R, você tem essas funções, arima sim, que ele simula o arima. O que você precisa botar? O parâmetro, então eu estou fazendo 0,9, e o desvio padrão. Desvio padrão de quem? Do ruído branco. Então, o ruído branco é média 0, desvio padrão 1, joia, e o AR é 0,9. Então, o que é essa série? YT é igual a 0,9 vezes yt menos 1, mais um ruído branco, normal, média 0, variância 1. Você pode fazer isso na mão também, não tem problema nenhum se você quiser simular isso na mão. Mas a função deixa mais fácil, eu vou fazer 500 pontos dela. Então está aqui. E agora eu vou fazer o MA com aquela média móvelzinha, aquele parâmetro. Estou fazendo de primeira ordem, depois a gente faz outras ordens.
Então, também, na mesma lógica, agora eu tenho um MA1. Tá? E aqui eu tenho esse dataset ARMA-TS, não foi um nome tão feliz, mas tudo bem. Essa série de tempo com as duas séries, né? Eu tenho estou só juntando nas duas séries. Se bind, ele junta, só isso que eu estou fazendo. Então está aqui as duas séries. Só para fazer o plot legal. Né? O nome não ficou tão bom porque ARMA é um processo, uma combinação de AR e MA, que não deixa de ser o caso aqui, mas aqui eu não misturei, eu só estou fazendo para que a gente possa olhar. Quer dizer, o que eu estou fazendo aqui é só o seguinte, estou botando aqui o RA e aqui o MA1, Start 1, porque o ano aqui não interessa, né? Não interessa muito, e vamos fazer o plot deles. Deixa eu aumentar um pouco essa figura para a gente perceber melhor o jeito de um de outro. Percebam que o MA é mais nervoso, ele é mais nervoso exatamente porque não tem essa persistência. O AR é um AR alto, né, 0.9, ele é menos nervoso, ele geralmente uma subida segue uma subida, então ele sobe, aí desce, depois sobe, aí desce, quer dizer, ele vai seguindo um padrão desse tipo. Vamos fazer mais aqui, por exemplo, um AR com para trás, então ele vem T-1 é 0.8, então Rho1 é 0.8, Rho2 é 0.1. Então está aqui esse AR, né, o jeitão do AR, e aqui é um MA também para trás, para vocês pegarem o jeito, se vocês quiserem fazer ARs e MAs com vários, voltando para trás, né, de ordem mais alta. Então você pode ter 2, 3, 4, 5, o quanto vocês quiserem, o quanto for razoável, dá para fazer. O ARMA, como eu disse, é por isso que eu não gostei muito daquele número que eu usei, ficou ruim. O ARMA é um processo que tem uma parte RA e uma parte de média móvel. Então ele tem as duas partes combinadas. Para gerar, você usa a mesma função ARIMA-SYM, só que você vai botar a R e vai botar quantos? O MA, você vai botar também a ordem. Se quiser botar mais de um, é só seguir esse procedimento. Você vai fazendo um monstrengo que depois nem sabe o que você fez, mas dá para fazer. Então esse aqui é um ARMA 1.1, porque ele tem um de AR e outro de MA. Por que não é 0.9, 0.7? Porque 0.9, 0.7 é o valor daquele parâmetro. Quando a gente fala R1, a gente está falando que ele vai em T-1. Quando a gente fala MA1, a gente fala que ele vai em T-1. Então é esse que é a letrinha, P e Q, que se usa na notação geral. Um ARP, um AR3 quer dizer que ele pega YT-1, YT-2, YT-3, cada parâmetro tem seu valor. Um MA3, a mesma coisa, e assim por diante. Então ele é 1.1, porque ele tem uma defasagem de AR e uma de MA. Fiz aqui o MA e fiz aqui o plot dele. É difícil, né? Parece um AR até. É meio difícil no olho, às vezes, você saber quem é quem. Né? Naquele primeiro deu, porque ficou bem diferente. Como eu disse, deu uma forçadinha de barra. Mas foi o que aconteceu. Bom, existem técnicas para a gente identificar um MA e um AR. Identificar quer dizer o seguinte, você tem a série, você não sabe o que é. Né? Aqui a gente está gerando, então a gente sabe. Mas geralmente não é assim que funciona. Geralmente você pegou o dado, você não gerou. Quando você gera o dado é tudo uma maravilha. Você sabe a distribuição verdadeira, né? Porque foi você que criou. Então aqui eu sei as distribuições verdadeiras. Mas existe nas aplicações, quer dizer, a não ser que você vai desenvolver testes, criar novos testes e tal, mas se você for um cara aplicado, como eu sou, você vai pegar uma série e vai querer saber, e aí, como é que eu desenho essa série, eu identifico como que, qual é a caixinha que eu boto essa série. E aí você tem alguns procedimentos, um bem utilizado é esse de usar essa função de autocorrelação. Então, aqui tem no R a ACF, se quiser dar uma olhadinha nela, no que é isso, ACF, está aqui. Então, autocorrelação, ela estima, e aí se você fizer isso daqui, eu tenho agora, eu vou fazer a do RA e a do MA, e nós vamos ver que vai aparecer diferença. Agora ficou diferente. Agora não é só mais ter olho bom, né? Percebam que a autocorrelação do AR ela vai caindo lentamente no tempo. Ela vai caindo lentamente. Por quê? Porque é essa a ideia do AR, né? Você está dependendo do seu passado, mas essa dependência vai morrendo à medida que o tempo passa. No caso aqui, quem vai definir isso é o Rho.
Por isso que o ρ tem que ser menor do que 1, porque aí vai ser ρ elevado ao tempo que passou. Quanto maior, vai. Ρ tem que ser, na verdade, entre menos 1 e 1, né? Ele pode ser negativo, não tem problema. Mas tem que ficar no que se chama de círculo unitário, ou seja, o módulo dele tem que ser menor do que 1, que aí vai acontecendo isso aqui, esse é o AR. Esse aqui é o MA. O MA, ele corta. Você vê que ele tem um corte, ele é um MA1, aqui é o 0, né? E ele corta, no 1 é o U, depois do 1 ele morre. Esse tracinho aqui é o intervalo de confiança. Então, se está aqui embaixo dele, quer dizer que não é significativo. Pode ficar um pouquinho para cima e tal, mas aí vocês sabem, é margem de erro. Mas dá para ver que esse aqui está claramente fora do intervalo e aqui ele é estatisticamente 0. Então, essa é a característica de uma série MA. Essa é uma característica de uma série MA. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu vou criar um monte de MAs agora. Eu vou criar um MA 1, 2, 3, 5. Eu só podia ter feito um 2, 3, vai lá. Vou criar um MA 1, 2, 3, 5 e vamos ver como é que a gente olha melhor para esse MA. Depois a gente fala de novo do AR. Então, criei meus MAs e eu agora vou fazer aquele plot, esse gráfico aqui, com esses MAs que eu criei para a gente ver um padrãozinho que vai aparecer. Deixa eu aumentar um pouco mais o gráfico para ficar melhor visível. Deixa eu fazer isso. Bom, reparem que o MA1, o 0 é claramente significativo, o 1 é claramente significativo, opa, deixou de ser. Deixou de ser. A partir do 2 não é mais. Essa queda brusca do MA é que vai me permitir identificar a ordem do MA. Se tem queda brusca, desconfie de MA. Se tem queda brusca, desconfie de MA. E MA o quê? Qual ordem? Onde ele cai? Então aqui é o MA1. Aqui, o 0 está bem significativo, o 1 está bem significativo, o 2 está, a partir daí morreu. Não fica mais significativo, fica tudo dentro do 0. É um MA2. Repare que aqui é o 3 e aqui o 5. Então está tudo direitinho, né? Tudo livro-texto, tudo como se pede em livro-texto. Então a maneira de você identificar o MA é, primeiro, olhou a função de autocorrelação, bateu o olho nela, se tiver essa queda brusca, desconfiem de MA. Qual a ordem do MA? Onde está? Qual foi o último significativo? Se foi 1, MA1, se for 2, MA3 e assim por diante. Então esse é o padrão, é uma maneira, né? Tem outros, estou aqui só uma artesanal, digamos assim, identificar. Agora vamos para o AR. Fazer a mesma coisa com a R, 1, 2, 3 e 5. Me pergunta por que eu estava implicando com 4, mas 1, 2, 3, fiz meus ARs e vamos olhar agora essa mesma função para esses ARs. Vamos repetir as funções. Deu ruim. Deu bem ruim. Por quê? É difícil ver aqui. Esse aqui ainda ficou um pouco diferente, mas esse padrão de queda está sendo observado o tempo todo. Sim, eu acho que eu já tinha usado esse comando antes e não falei. Esse par, ele é uma janela de configuração do R. Ele permite você fazer muita coisa para configurar essa área de gráfico. Quando eu boto 2,2, mfrow, eu boto 2,2, eu estou dizendo que eu quero 4 figuras na mesma janela de gráfico, que é o que está acontecendo aqui. Tá joia? Sempre que usar o par, é recomendável você fechar a janela, ou seja, botar uma figura. Para quê? Para depois você não esquecer que fez isso, abrir um gráfico e ele está só metade. Meu Deus, o que aconteceu? Aí você não lembra que lá atrás, 3 dias antes, quando você estava fazendo a parte de cima do script, você abriu uma janela dessas. Claro, se você fizer 3, 3, vão ter 9, e aí você pode fazer 1, 2, se quiser botar um em cima do outro. É bem flexível. Você vai botar quantos gráficos tem na janela usando esse conceito aí de linha em coluna. Tá? Só para não esquecer. Mas não deu, né? Ficou ruim. Nesse caso, você vai usar autocorrelação parcial. É o mesmo comando, só que agora, em vez de correlation, você vai escrever parcial. Com T, né? Porque é em inglês. Então, vamos ver o que vai acontecer quando eu fizer essa parcial. Opa! Ficou parecido até com aquele MA. Né? Com aquela ideia do MA que tem um corte claro. Agora você vai ver o corte. Esse daqui 1, esse daqui 2, esse daqui 3, esse daqui 5. Isso aqui não ficou tão obediente, peço desculpas, mas ainda assim dá para pegar a ideia. Então, para o MA é fácil, a própria correlação mostra para a gente o que está dizendo.
pro AR tem que olhar parcial. Isso tudo pode ser mostrado analiticamente, se vocês pegarem os livros de econometria, eles mostram, e certamente no curso de série de tempos, eu imagino que o professor mostre. Eu tenho umas notas de aula, se quiser depois me peçam, que eu também mostro, mas aqui eu só quero passar essa ideia, né? Só a parte operacional, estou supondo, sei lá, você fez o curso, mas é outro software, você quer dar uma olhada no R, como é que faz? Está aqui o R. Ou então para pegar gosto, pegar curiosidade e seguir adiante fazendo. Bom, finalmente eu vou falar agora de um processo que é muito importante em economia, mas muito importante mesmo, que chama passeio aleatório. E esse processo tem um probleminha, ele é não estacionário. Ele é definido da seguinte maneira: yt é igual a yt menos 1, muito parecido com a R, mas repare que aqui é 1, como se o ρ fosse 1. E aí dá problema na estacionariedade. Ou você pode também passar para cá e fazer yt menos 1 é igual ao t. Essa abordagem aqui, normalmente, ela é intuitiva para a economia, porque o que a gente está dizendo é o seguinte: um passeio aleatório, quando uma variável segue um passeio aleatório, a variação dela, né, yt menos 1, é uma coisa que eu não consigo prever. Ela não tem nenhum padrão de previsão para mim. Então, esse é um problema para quem quer fazer previsão. Exemplo, preço de ações. A valer a teoria dos mercados eficientes, o preço da ação segue um passeio aleatório. Por quê? A teoria do mercado eficiente diz que todas as informações existentes, que estão na praça, todas as informações existentes, elas estão capturadas no preço da ação que tem hoje. Então, quando você olha o preço de uma ação, está capturando toda a informação do mercado sobre aquela empresa. Todas que você pode pegar, né? O mercado eficiente, essa é a ideia de mercado eficiente. Logo, a variação que vai acontecer é por coisas que você não tem como saber. Porque se você soubesse, já estaria incorporado no preço e a variação tinha acontecido. Então, o pessoal de finanças tem esse abacaxi na mão, porque o preço das ações, que é o que eles querem saber, segue um passeio aleatório. Por isso que é complicado, por isso que é difícil, tem que fazer uma opção de coisa complicada, porque não dá para fazer aqui, né, prever, eu vou saber qual é o preço, não vai dar certo. Claro, se o mercado não foi eficiente, aí a história muda, cabe a você descobrir onde está a ineficiência e ficar rico. Porque dá para ficar rico quando se descobre essas coisas. Se você gostar disso, mas se você não gostar, faz paper mostrando onde está o problema, que também é bacana. É o que eu gosto de fazer, o professor gosta de fazer essas coisas. Cada um segue ao seu caminho. Outra variável, que é um passeio aleatório, também muito, muito polêmico, mas tem um artigo de 1978, do economista, eu acho que é 78, do economista chamado Robert Hall, onde o Hall mostra que o consumo é um passeio aleatório. O consumo macro, aquele consumo macro, é um passeio aleatório, o que é uma bomba, porque se você pegar no curso de Introdução à Economia, você aprendeu a fazer consumo como função da renda, então a renda deveria ajudar a prever o consumo. Ele diz que não. Se você quiser fazer previsão de consumo, a melhor coisa que você faz é pegar o passado do próprio consumo nesse mesmo sentido. O consumo do ano que vem vai ser o consumo desse ano mais um termo aleatório. Por que isso aconteceria? Porque as pessoas podem usar o mercado para suavizar o consumo. Então, você ajusta, você não está tão preso na sua renda, né? E se as pessoas não tiverem acesso ao crédito, aí a história muda também. Tá certo? Então, vejam que tem sempre hipóteses, mas sobre algumas hipóteses, algumas variáveis são passeio aleatório, e isso gera um certo desafio aí de modelagem. Bom, vamos criar um passeio aleatório? Bom, como a diferença é o próprio ruído, se eu somar os ruídos, eu vou obter a série completa, né? Então, é o que eu vou fazer aqui. Consumo é a soma cumulativa dessas normais, então ele vai somando. Basicamente, o que ele está fazendo é isso: ele sorteia um, sorteia outro e vai somando um ao outro, que ele foi sorteando, e vai gerar o passeio aleatório. Eu estou criando um passeio aleatório, um data frame que tem o RW é de Random Walk, que é como geralmente se fala de passeio aleatório. Bom, nós somos economistas, né? Tem muito texto em inglês, muita coisa em inglês, então vamos ficar com o nosso Random Walk, que é RW. Então, eu estou fazendo um passeio aleatório, estou fazendo um AR09, mentira, 0,95, eu só botei 0,9 aqui, mas eu devia ter, depois não vou mudar, porque lá embaixo eu devo estar acionando esses termos, aí eu vou ter que mudar tudo. Mais um AR095, e um AR02. O que é que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar que às vezes é muito difícil comparar um AR
um que seja, mas com um coeficiente muito alto de 1 a passeio aleatório. Então, deixa eu só dar uma olhada. Fiz aqui os meus passeios aleatórios. Eu agora vou usar, eu fiz aqui meu data frame. Então, aqui minhas séries. Eu me desculpa, normalmente eu faço isso antes de começar a aula, mas hoje eu esqueci de carregar minhas bibliotecas. Então, e eu vou usar agora o Tidyverse. Então, melhor carregar. Por sorte, eu estava usando só TS, TS é R raiz, não precisa carregar, né? Estava usando só a função raiz do R. Bom, se vocês buscarem na internet, tem uma opção de pacote legal para tudo isso que a gente está fazendo. Eu estou pegando a raiz porque eu estou só querendo ilustrar mesmo. Bom, não, esse aqui a gente já discutiu na aula passada. É o Tim Lin também, falou de tendência, não falou? Falou. Então, estamos aqui. Deixa eu voltar aqui, são esses gráficos que a gente viu. Tá, então está aqui. Bom, eu vou criar isso aqui. Isso aqui é uma técnica, eu vou usar o ggplot para fazer o gráfico. Só para lembrar que ele existe, porque eu gosto de usar e tal, a gente teve uma unidade inteira. E aí o ggplot tem um comando chamado facet, que é esse cara aqui. Ó. O que o facet faz? Ele separa as janelinhas dos gráficos, né? Tem o facet wrap, facet grid, depois vocês veem os helps, quem quiser mexer com isso. O problema do facet é que ele usa o título, a variável, e não é legal, porque fica feio, né? Então esse label aqui que eu estou criando é para ficar um título bonitinho para o meu gráfico. Então aproveita e passa a dica para vocês. Quando vocês quiserem usar ggplot para criar esses gráficos, tipo isso aqui, né? São vários gráficos um do lado do outro, ou em cima do outro, ou como você achar adequado, usem esse label, você usa, é um vetor de caractere, eu boto LB para lembrar que é label, mas obviamente não precisa. Aqui, ó, ele é só um vetor de caractere, não é nada mais do que isso, não tem nenhum truque aqui, nada esquisito, é só isso aqui, tá certo? Associando uma coisa a outra. E aí, aqui são os nomes das séries, né? O R109, a R102, são os nomes das séries que eu criei, que está no meu data frame. Então, eu só quero dizer que para cada série use aquilo ali. Então, para RW, passeio aleatório, para R0.9, que é 95 na realidade, eu uso isso aqui. Aí eu vou usar o DF, eu vou fazer o pivô longer, que é para empilhar, para ele aproveitar as legendas e tudo, fazer tudo automático. Vou fazer o wrap. O wrap é processos, né? Porque o que está acontecendo? Se você fizer quando eu fizer o pivô, droga. Eu botei o pipe lá, ele está esperando o comando. Então, quando eu fizer o pivô, a série ficou assim, ó, tem valor, tem tempo, que é aquela variável de tempo, aí os 3 e tal, processos, são os 3 processos que eu estou usando, e valor. Então, quando eu faço o wrap em processos, ele vai fazer um gráfico para cada processo. Então, ele vai fazer um para o RW, que é exatamente o que nós queremos. Free Y, eu estou pedindo para deixar a escala Y solta, o padrão dele é usar a mesma escala no X e no Y, você pode usar Free Y, você pode usar Free X, você pode usar Free, que ele libera tudo. Cuidado com isso, porque você perde as escalas. Às vezes é desejável, às vezes não é, mas você tem que pensar bem a respeito disso. O resto é padrão para colocar. Ao invés de usar labs, usei esse xlab, ylab, ggtitle, que também permite fazer aquilo. É outro jeito de fazer, só para colocar aqui. Então tá aqui, ó. E aí eu quero que vocês percebam o seguinte, quando você pega um AR1, o AR de baixo, né, ele é bem nervoso. Ele é bem nervoso. É fácil ver que ele é. Aqui o passeio aleatório ele tem a tendência mais clara, né? Você está vendo a tendência mais clara. Deixa eu ver se eu pego um mais arrumadinho. Eu fui, voltei e tal, não fiz aqueles sets direitinho que eu tinha feito, mas no primeiro exercício. Vocês estão vendo aqui já o que está acontecendo. Esse aqui não é tão nervoso. Vai ficando difícil, às vezes, no olho saber quem é quem. Pronto, aqui ficou ótimo. Aqui ficou ótimo. Esse aqui claramente é diferente. Esse aqui é diferente. O AR com row baixo, ele é diferente. É visual. Mas esses dois aqui já não está mais tão fácil. Dá para perceber que esse aqui é mais, digamos assim, nervoso do que
o lá de baixo ele tem mais, mas não é tão trivial saber isso, né? A diferença essencial em termos intuitivos de processo é a persistência do choque. Como esse aqui, o Rho entre 0 e 1, o choque acontece, é aquela ideia, ele vai perdendo força, né? Porque é 0,9, por exemplo. Mesmo que seja 0,99 elevado a 1, a 2, quando você levar a 100, está lá embaixo. Né? Só curiosidade aqui, 0,99 elevado a 100, 0,36, já perdeu um bocado. Se eu botar mais um, foi lá para casas decimais. Mas se for um, não. Se for um, não. O choque persiste, o choque vai ficar. Lembram, se vocês lembrarem do primeiro artigo das aulas teóricas, era esse o ponto dele. Ele queria saber se o choque era persistente, ou se ele durava um tempo e morria. Aí ele fez lá o exercício dele. A ideia é essa: se a série for não estacionário, por exemplo, passeio aleatório, o choque é persistente, ele vai ficar tipo um modelo AK, quando eu dou um choque de poupança na taxa, a resposta à taxa de crescimento é persistente. No modelo neoclássico tem um efeito, então não é, tem uma R aí dentro, é uma R alguma coisa, mas ele passa no tempo e ele estimava o tempo que passava só para fazer a memória. Bom, como é que a gente sabe então? Como é que a gente vai saber qual é no final do dia? Como é que eu vou saber quem é? Aí tem alguns testes. Como eu disse, o negócio vai ficando mais sofisticado. Essa do olhão é só para começar a discussão e para ilustrar para vocês. Bom, teste muito utilizado é o teste de Dick-Fuller. Ele tem a seguinte sacada. Você pega a variação de YT, que é YT menos YT menos 1, aquela que a gente está usando, e eu vou dizer que essa variação de YT é igual a C mais Rho YT menos 1 mais o T menos YT menos 1. Isso aqui é Rho. Isso aqui bem. Isso aqui é YT, certo? Isso aqui é YT. Isso que eu estou marcando aqui, deixando em azul. Está passando um amarelinho para vocês. Então, DYT é isso daqui menos YT menos 1. Joia. Isso daqui, que é YT, menos YT menos 1. Então, se eu arrumar o termo, C, Rho menos 1, YT menos 1, o T. Então, o que eu quero fazer? Eu quero testar se esse cara aqui, Rho menos 1, é igual a 0. Tranquilo. Cuidado, tem pegadinha. Mas tranquilo, a princípio tranquilo. Quando chegar a pegadinha, vocês vão ver que não é tão tranquilo. Mas a princípio eu vou fazer uma regressão. Está aqui a regressão da YT contra a YT menos 1 e eu quero testar se esse coeficiente é 0. Né? Aí eu boto, simples assim? Faço a pergunta. Não. Não. O cara não ia ganhar um teste com o nome dele se fosse tão simples. Qual é o problema? O problema é o seguinte. Se for 0, ou Rho igual a 1, a série é não estacionária. Nós já sabemos disso. Se a série é não estacionária, aquele teste que nós usamos, T, não funciona. O T pede que a série seja estacionária. E aí, nós temos um pepino, porque nós não sabemos a distribuição da variável. Então, como é que eu vou fazer teste? Eu sei que se for estacionário, o teste T funciona, ótimo, tem a distribuição T, fazemos todos os testes, aprendemos, não tem problema. Quem não viu isso com cuidado, quando fizer econometria, vai ver. Bom, quem não viu, quem não vai fazer econometria, quem não pretende fazer econometria, vai ter que acreditar em mim, tá certo? Mas eu estou supondo que vocês vão fazer em algum momento. Mas assim, se você não viu econometria, você vai ter que, você vai ver lá ou vai acreditar em mim, mas o que eu estou dizendo é o seguinte: se a hipótese nula for verdadeira, né, eu não posso usar aquela estatística T, porque a distribuição ele não se aplica. Deu problema na distribuição. E é aí que vem a contribuição lá, porque o que eles fazem é calcular, encontrar, na verdade é simulado, a distribuição para fazer o teste que se aplica. Então esse é o trabalho deles. Então não adianta olhar aquela estatística T, porque se for o caso, logo que você quer testar, mata essa estatística. Para nossa sorte, o R faz tudo isso para a gente. E joga a resposta. Vê que o teste que nós vamos usar é ADF, que é Augmented Dick-Fuller, que é um teste que é mais amplo, e aí você pode botar outras defasagens, ou você pode botar constantes e etc. Vamos fazer o teste. Então, a função é ADF teste,
A função é desta. Eu acho que ela está naquele pacote TS Series. Eu devia ter escrito aqui, mas tenho quase certeza que está lá. A função é essa daqui. Vou testar uma R com rho bem baixo, que é para não virar pegadinha aqui. Então, estou criando, né, a DF teste, aqui é o nome da série. Um arima sim, list AR 0.3. Estou aqui eu só crio. E estou botando K igual a 0. Vou ver aqui o helpzinho. É sempre bom quando a gente aparece com uma função nova, dessas mais importantes. Dá uma olhada aqui no helpzinho dela, né, T-Series. Então, desculpem, o pacote dele é T-Series. Foi bom ter olhado, tá vendo? Então, ele vai dar... X é a série de tempo, eu estou gerando aqui a série de tempo quando eu coloco. A série de tempo, a hipótese alternativa, se é estacionário ou explosivo. A gente não está falando nada de explosivo aqui, explosivo é outra história. Então a gente está trabalhando com estacionário, é o que a gente está interessado. Porque é o seguinte, se a raiz for 1, que é o que eu estou testando, é o que chama de raiz unitária. Se a raiz for menor do que 1, ele vai para o estacionário, né? Porque vai passando o tempo. Esse negócio, menor do que 1 em módulo sempre. Se é maior do que 1, aí explode, porque vai ser um número maior do que 1 elevado a 100, vai lá para cima, vai para o espaço. Mas eu não estou trabalhando nesse caso, então eu vou ficar com essa, que é o default. E o K é o lag, quando você quer voltar para fazer o teste. Então, vamos lá, que eu não estou botando esses lags. Então, vamos lá. Bom, vamos ver o que aconteceu. Eu fiz o teste, eu sei que esse cara aqui não é, então estou esperando rejeitar a hipótese nula. Foi exatamente o que aconteceu aqui, meu p-value ficou bem baixinho, ele até avisa que na verdade ele é menor do que o que está mostrando aqui, que ele mostra 0.1, né, mas na realidade é menor ainda, provavelmente alguma coisa perto de 0, porque eu fiz essa gracinha aqui. É isso que devia acontecer, para qualquer AR, isso devia acontecer. Por exemplo, vou botar aqui com 0.5, vou botar aqui também, tá rejeitando essa hipótese do 0, é isso que eu quero. E se eu botar 1 aqui? Vai dar problema. Vai acontecer. A parte não é estacionária. Então ele dá um erro, tá certo? Então não pode ser 1. Pode botar até 0.99, se você quiser, não tem problema nenhum. Ele aceita, e aí começa a dar problema nos testes, começa a ficar muito parecido, ó lá, deu problema, ele confundiu. Agora ele já ficou melhor. Se eu botar 5%, passou. 99 é enganoso. Cada vez que eu clico aqui, ele gera uma série nova, né, porque eu estou gerando. Deixa eu tirar esse 99, porque aí se eu for dar essa aula de novo, eu vou tomar um susto. Vamos botar um que não dá problema, não tem a menor possibilidade disso dar problema. Eu digo isso, aí vai que dá. Mas é muito difícil. E aí, eu estou colocando agora, fazendo o teste num passeio aleatório. Né? Essa é a maneira de fazer o passeio aleatório. A maneira mais fácil que tem é fazer essa soma acumulada de normais. Se eu fizer isso, ele rejeitou, ele dá 0,19. Né? Passou raspando, mas se eu fizer a 0,1, ele rejeita. Pronto, isso aqui ficou melhor. Vê que teste às vezes engana. Nós vamos falar sobre problema de teste lá na frente, tá certo? Vou fazer um exemplo bacaninha com isso. Aqui foi um azar danado que a gente deu, de não ficar legal, mas normalmente fica assim, ó. Fica assim, tá vendo? Normalmente dá tranquilo que rejeita, né? O p-value fica bem alto e nós rejeitamos a hipótese. Então, essa série, de fato, como tem que ser, estacionária. Só o primeiro que fez uma brincadeira com a gente. Bom, o que eu vou fazer agora, e vou fazer no próximo vídeo, eu vou parar esse vídeo. O que eu vou fazer agora é um exercício clássico do Box-Jenkins, que são dois estatísticos, que fizeram um procedimento para identificar a série AR, MA, e esse I é de integrado. Integrado é se tem raiz unitária ou não. Se tiver uma raiz unitária, I de 1. Se tiver duas, I de 3, e assim por diante. Normalmente a gente fala de um arima, P é o AR, a ordem do AR, D é a ordem de integração, e MA é a ordem do MA. O que eu vou fazer aqui é só dar uma ideia desse método, que é um método muito utilizado, usando a série de tempo que eles usaram no exercício deles. Mas depois a gente faz isso, deixa para o próximo vídeo para não ficar muito grande. Agradeço a atenção de vocês.